Uhum. E fico muito feliz, né, de estar compartilhando com vocês algumas inquietações, algumas discussões que nós fazemos em nosso grupo de pesquisa. Né? Eu vou projetar agora aqui para vocês, né, a minha tela, para vocês poderem acompanhar a discussão que eu vou trazer para vocês, né? E assim, sempre que vocês quiserem fazer algum questionamento, alguma pergunta, vocês podem colocar no chat do YouTube, né? Que eu estou acompanhando, e aí eu posso conversar com vocês, né? Eu gosto muito de fazer uma apresentação mais interativa, então gosto de acompanhar o chat para a gente ir conversando, né? Porque para mim é uma socialização, né? E toda socialização tem também os seus feedbacks, né? E gostaria, então, de que vocês pudessem dar as suas sugestões, suas opiniões, né, para que o nosso estudo ele fique, né, mais completo, né, que ele possa ser mais abrangente, possa ser cada vez mais adequado às realidades em que a gente vive. Então, eu sei que Luciana já fez uma apresentação, mas eu vou falar um pouquinho de vocês, para vocês, sobre a minha jornada, né, nessas discussões sobre tecnologias na educação. Eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, fui a primeira professora concursada para atividades de educação à distância da UFPE, né? Então, eu trabalho com as discussões sobre tecnologias na educação, formação de professores para uso de tecnologias e também educação à distância. Né? E assim que cheguei na universidade, há uns 15 anos atrás, né? É, um pouco mais depois disso, a gente começou a desenvolver um programa de extensão chamado PROE Digital. Inclusive, Stephanie está aí representando o grupo. Prazer enorme, Stephanie, de você estar aqui prestigiando também. Né? Então, a gente coordenou esse grupo, esse programa de extensão durante 11 anos, né? E foi um programa em que a gente discutia a inclusão digital de crianças, adolescentes e adultos, né? Nesse mundo digital em que a gente vive. É um programa que eu tenho muito orgulho de ser realmente, acho que um dos primeiros programas de inclusão digital da UFPE. Nós temos também isso está tudo articulado, né? Esses três grupos. O Lab Educate é o laboratório de pesquisa e prática em educação, metodologias e tecnologias, que é o grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, né? E à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFPE. E temos também a startup educacional, a Prática Edu, da qual sou mentora também, e que também está articulada a esse grande grupo. E nesse grande grupo, a gente vem estudando, né, ao longo desses 15 anos, sobre nos programas de pós-graduação, né, passei 15 anos no programa de pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica do Centro de Educação, e atualmente sou professora do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática do campus do Agreste, também da UFPE. E ao longo desses 15 anos, tanto na graduação, como na extensão, como na pós-graduação, né, a gente vem discutindo sobre questões referentes às tecnologias, mas para a gente discutir tecnologia, né, as pessoas parecem que pensam que
a gente só estuda a técnica, né? Eu me lembro que muitas vezes eu estava lá na minha salinha e chegava um professor desesperado e dizia assim: Dora, vem cá, me ajuda aqui que o meu computador está dando um problema. Né? E eu tinha que explicar que eu não entendia de resolver o problema técnico do computador, que a minha seara eram as questões, né, tecnológicas, pedagógicas da tecnologia. Então, isso foi sempre uma disputa, né, de espaço para poder fazer a discussão das tecnologias no centro de educação. E dentro de um programa de pós-graduação em educação, né, que tinha como é que se diz, uma linha de pesquisa sobre educação e tecnologia, né, e educação à distância. E também, ao longo desse tempo, nós passamos por algumas atividades de gestão na universidade, em que a gente trabalhou com a inovação educacional na UFPE, com a formação de professores, tanto da própria universidade, como também de formação de professores da educação básica. E tudo isso resultou de um grande aprendizado, né, que o uso das tecnologias, desculpem pelo... né, o uso das tecnologias, ela vem atrelada, né, como eu já disse, não somente a questão técnica, né, mas muito mais as questões relacionais, né, as questões entre as pessoas, as questões pedagógicas, né, e aí nós sentimos a necessidade de, dentro dessa discussão da tecnologia, nós trabalharmos com educação de uma forma geral. Então, nós temos um grupo muito grande e com pessoas de várias áreas, né? A gente tem pessoas no grupo, nas áreas de educação, claro, né? Tanto da pedagogia como das licenciaturas diversas, como também da administração, da saúde, da tecnologia, das exatas, né? Então, da comunicação. Então, é um grupo bastante variado. E nessa discussão, a gente... que bom, Márcio, que você tem também a mesma experiência, né? Moacir, bom dia, Luciana, Marta, né? Muito bom estar aqui todos com vocês. E aí, nessa caminhada de aprendizagem, deixa eu tomar uma aguinha aqui para ver se melhora esse... A gente vem estudando sobre o engajamento docente, o engajamento estudantil, as coreografias didáticas, as coreografias institucionais, as coreografias de aprendizagem, né, também, principalmente, né, principalmente a questão da inclusão digital, que desde o início do PROE Digital, que essa é uma temática importante, né, nas nossas discussões sobre educação. E eu me lembro que, desde esse tempo, mesmo antes de eu entrar como professora efetiva na universidade, quando eu trabalhava em faculdades privadas no interior de Pernambuco, eu trazia um questionamento para os professores. Isso há entre 15 a 20 anos. É possível, né, a gente trabalhar com metodologias variadas. A gente, como professor, a gente tem autonomia para escolher a metodologia que a gente vai escolher, que a gente vai trabalhar com o nosso aluno, para que ele possa aprender. Mas é possível que a gente decida, né, que a gente não vai usar a tecnologia, que a gente não precisa usar a tecnologia na sala de aula. E muitos professores diziam para mim, né? Não, a gente não precisa, não. A gente não é obrigado a usar
tecnologia, né? A gente usa se a gente quiser, se a gente puder, se a gente souber, né? E aí eu disse para os meus professores, eu sempre dizia para eles, eu disse, tudo bem. Então, se a gente pode escolher, né, não usar tecnologias, vamos dizer assim, mais modernas, né? Porque tecnologia a gente sempre usou na educação, desde o GIS, a própria linguagem, né? E tudo bem se a gente não usar, mas também você não vai fazer questão de seu médico, né, usar os recursos mais atuais da medicina em você, né? Ele pode usar um bisturi antigo, né? Um remédio que hoje em dia talvez não tenha mais eficácia, ou então que não tenha tanta prevenção, tanto cuidado com as reações, né? Adversas. Não, de jeito nenhum. O médico tem que ser atualizado, o médico tem que usar tudo que é de novo, tudo que é de mais atual, né? Eu disse, pois então, por que a gente, enquanto professor que vai formar esse médico, a gente precisa estar usando somente as coisas antigas, né? Então, sempre disse para eles naquele período, e hoje reforço ainda mais: nós não temos o direito de não usar tecnologias com nossos alunos, né? Porque ao fazer isso, a não usar as tecnologias com eles, nós estamos excluindo eles da sociedade. Porque a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade digital. Então, o nosso querido Paulo Freire, né, sempre já dizia que a leitura do mundo precede a leitura do texto. E o texto hoje é digital. O mundo hoje é digital. Então, para a gente ler esse mundo, a gente precisa ler o digital. E ler o digital não é somente traduzir o digital, né? Da mesma forma que a gente distingue a alfabetização de letramento, né? A alfabetização é a compreensão dos códigos, né? E somente dos códigos, ou então você sabe decodificar um texto, né? Você lê com fluência. Eu me lembro que quando eu era criança e eu gostava muito, sempre gostei muito de ler, então eu gostava de ler e eu fazia muito bem a entonação, né? Eu lia muito bem, mas quando eu terminava o texto eu não sabia o que é que eu tinha lido, porque a minha preocupação era com a decodificação e com a apresentação do texto, né? E aí, nesse sentido, o letramento vai dizer para a gente que, muito mais do que decodificar palavras, né, e frases, a gente precisa entendê-las, a gente precisa compreender o que tem entre as linhas, né, a gente precisa traduzir elas para a realidade, para o contexto, entendê-las no contexto, entender o texto no contexto, não é? E com as tecnologias, com o digital, isso não é diferente. Com o digital, a gente precisa também, né, entender o texto no contexto, né? Esse texto da tecnologia, do digital, ele está aí para todo mundo e a gente precisa educar nossos alunos não somente para ler o digital, mas para traduzir, identificar, analisar, compreender, refletir sobre o digital, produzir o digital, né? Saber compartilhar o digital, e saber compartilhar o digital não é só passar uma mensagem adiante, não é? Compartilhar o digital de forma dentro da competência digital, né? Da competência digital e do letramento digital, é você compartilhar com responsabilidade, com compromisso, com consciência do que você está fazendo. E é justamente tudo isso que a gente trabalhava
né, no PROE Digital, e trabalha também no Lab Educate, né, e na Prática Edu. E aí a gente volta para esse contexto que a gente tinha, né, antes da pandemia, né? A temática da discussão que eu quero trazer hoje para vocês é justamente sobre a transformação digital na educação, né? Os avanços e retrocessos provocados pela pandemia. E então, antes da pandemia, a gente tinha uma situação que era essa realidade em que os professores achavam que não era necessário usar tecnologia, a gente tinha um sistema quase que refratário ao uso da tecnologia na educação, um medo dos professores, mas também uma falta de compromisso político, né, e social das redes e das escolas em preparar esse professor para esse uso competente da tecnologia, né? Então, não é só dar o computador para o aluno, dar o computador para o professor, mas é ensiná-los a usar isso de forma realmente para que seja um auxílio, um meio, né, para a aprendizagem desse aluno e para a melhoria do ensino, né, não somente a melhoria da aprendizagem. E, portanto, no contexto da pandemia, antes da pandemia, a gente tinha essa dificuldade dos professores em usar a tecnologia. Muitas vezes a escola tinha, né, diversos recursos tecnológicos e ou o professor não sabia usar, ou o gestor guardava para não quebrar, ou o professor usava de forma instrumental, se quebrava, não se tinha como ter uma manutenção adequada e em tempo, né, para que aqueles recursos fossem tivessem a continuidade do uso. A conexão de internet era muito fraca, né, para que os professores pudessem usar. Eu me lembro que a gente fazia a formação dos professores nas escolas para o uso do computador com os alunos, e aí era 5 minutos para abrir uma página, né? Então, nesses 5 minutos, o aluno já estava disperso, o aluno já estava fazendo outra coisa, o professor já estava descabelado, suado, irritado, arrependido de ter usado, de ter escolhido usar, né, essa estratégia com o uso dessa tecnologia. Mesmo sabendo da importância das atividades offline, né, mas conexão é fundamental no mundo digital que a gente vive hoje. Então, é importante, sim, a gente insistir na conexão. E, então, a gente tinha esse contexto, né? Quando a gente chega na pandemia, o que é que acontece? A pandemia foi um pandemônio também na escola, né? Quero aqui lembrar de todas as pessoas que nós perdemos durante a pandemia, lembrar o quanto foi triste o período mais cruel, né, da pandemia. Lembrar também que ainda estamos em período de pandemia e que, portanto, devemos continuar nos cuidando. Dizer a vocês que do meu sentimento em relação à perda que todos nós, né, vocês, eu, né, que todos nós tivemos em relação às pessoas que perdemos, às dificuldades que tivemos, as sequelas que tanta gente ainda tem diante desse período cruel que tivemos no mundo, né? E ainda temos. E aí, na educação não foi diferente. Na educação a gente também sofreu muito, a gente perdeu muita gente.
e, ao mesmo tempo, a gente tinha que se desdobrar para poder fazer acontecer, né? Para que os alunos tivessem acesso aos recursos tecnológicos, tivessem acesso aos conteúdos, tivessem acesso à educação e que o dano não fosse tão grande, né, como foi e como está sendo. E aí, para isso, foi que a gente teve que fazer. A gente teve que correr atrás de todo o período que a gente teve para poder acessar essa tecnologia, aprender a usar essa tecnologia, se ambientar com ela. E se a gente tivesse feito isso antes, a gente estaria menos estressado, vamos dizer assim, durante a pandemia. Eu me lembro que eu sempre dizia assim, a gente teve muita oportunidade de ter feito uma transformação digital, ou ter começado uma transformação digital na educação, mas a gente não conseguiu por conta de todos aqueles problemas que eu falei com vocês. É muito fácil a gente dizer que a culpa era dos professores, que resistiam, que tinham medo ou que não queriam, mas a verdade é que se os professores tinham medo, é porque não tinham formação. Se eles resistiam, é porque as condições de uso dessas tecnologias não era suficiente para que eles se sentissem à vontade para usá-las. Então, é necessário que a gente não use o discurso da culpabilização dos professores. Nós não somos culpados por aquilo que nós deveríamos ter direito, que era uma formação adequada aos nossos tempos, uma formação continuada, uma formação inicial também adequada aos nossos tempos, que nós ainda não temos na maioria das instituições de formação de professores. Então, durante a pandemia, a gente teve que correr atrás, a gente teve que aprender a usar as tecnologias de qualquer forma, a gente teve que a gente teve que fazer cursos, né? Eu me lembro que nós fizemos muitos cursos gratuitos, né? Eu ficava procurando na internet, e olha que eu já trabalhava com tecnologia há muito tempo, mas eu ficava procurando cursos para fazer, me lembro, e passando para meus colegas também. Lembro que fiz muita formação de professores. Foi o período que eu mais trabalhei na vida, foi durante a pandemia, para fazer formação de professores. E lembro que em um determinado município que nós trabalhamos, nós já vínhamos trabalhando há alguns anos e vínhamos trabalhando essa discussão do uso das tecnologias, das metodologias ativas, e os professores, eles diziam que sentiam muito menos dificuldade, né, que eles tinham, sim, dificuldades por conta das questões instrumentais, né, de acesso aos recursos, mas eles se sentiam mais à vontade, né, quando eles tinham que lidar com a realidade do ensino remoto, porque eles já vinham fazendo formações há algum tempo sobre o uso das tecnologias e das metodologias ativas. A Stephanie está dizendo aqui, né, que a inclusão digital deve ser uma soma de políticas públicas com o trabalho educativo, e a conta nunca fechava. É isso justamente, né? E a Adalgisa, está falando aqui das condições dos usos das tecnologias, né? A pandemia foi uma ruptura dessas condições. E eu me lembro que a gente, na UFPE, por exemplo, né, a gente sempre falava uma grande falácia
da sociedade digital, né, antes da pandemia, era que os estudantes tinham muito mais condições, muito mais conhecimento, muito mais desenvoltura com as tecnologias do que nós, professores. Entretanto, quando nós fomos começar a usar os recursos com os alunos, nós percebemos o quanto eles estavam despreparados para aprender com tecnologias. Os alunos eles estão muito acostumados a conviver socialmente com as tecnologias, mas eles não estão preparados para aprender com as tecnologias, né? Walter está dizendo aqui que foi um tempo em que mais a gente ficou mais ligado na rede, fazendo curso, assistindo lives, né, Walter? Foram muitas lives que a gente assistiu, que a gente fez, né? Que a gente estava com muito medo, então a gente tinha que estar lá, né? E os nossos alunos também estavam com medo e a gente precisava também estar com eles, né? E aí, Adalgisa, realmente havia um abismo muito grande entre tecnologia e educação, né? Se havia antes, durante a pandemia foi pior, porque a gente, por exemplo, como eu estava dizendo a vocês, na UFPE, a gente conseguiu identificar, né, que 35% dos nossos alunos, a UFPE tem cerca de 40 mil estudantes, 35 mil de graduação, mais ou menos, cerca de 35 mil estudantes de graduação. A gente observou que 35% desses estudantes não estavam em condições de vulnerabilidade econômica ou tecnológica, né? Eles não tinham acesso aos recursos, eles não tinham condições de pagar por uma banda larga que pudesse ter acesso às aulas virtuais, eles não tinham um equipamento que eles pudessem assistir às aulas. E na educação básica, o desastre foi pior ainda, né? Eu lembro que numa formação para professores para o interior da Paraíba, a gente identificou que alguns alunos, os conteúdos, né? Alguns professores passavam os conteúdos pelo WhatsApp para os alunos, era a única opção que eles tinham, ou então de forma impressa. E esses alunos só tinham acesso a esses conteúdos, alguns deles, no final de semana, porque os pais trabalhavam na colheita da cana-de-açúcar e passavam a semana fora. E só no final de semana que voltavam, e aí que os alunos, as crianças podiam ter acesso àqueles conteúdos. Em algumas casas, a mãe só tinha um celular e tinha 3, 2 filhos ou até mais, né, no mesmo horário, em sala de aula, em turmas diferentes. Então, vejam que dificuldade, se foi difícil para a gente, imagina como foi difícil para as crianças, para os adolescentes, para os pais e mães responsáveis dessas crianças, né? Isso mesmo, né, Adalgisa? Muitos professores até hoje pensam que o aluno pensa que conhecimento é o mesmo que informação, né? E então isso também, Márcio, subiu o valor de tudo, né? A procura foi muito grande, e a gente ficou, então, nesse pandemônio que foi a educação durante a pandemia, né? E, então, eu queria que vocês me dissessem um pouco o que vocês acham que sobrou dessa tecnologia hoje, né? O que a gente, depois que voltamos, que retomamos o ensino presencial, né? O que a gente ainda usa de tudo aquilo que a gente usou? Porque eu soube de experiências também tão difíceis quanto, né? Que eu falei para vocês, mas também tão interessantes, né? Como, por exemplo, as cartinhas através
do impresso, né? Os professores que enviavam as cartilhas para os alunos com estudos dirigidos, né? Os professores que faziam as lives nos Zoom, né? Todo mundo usando Zoom, todo mundo usando Meet, todo mundo usando, né, recursos de transmissão para poder, o StreamYard, né, para poder acessar os seus alunos. Muitos professores tiveram que criar os seus próprios recursos, porque as instituições, em grande parte, não davam condições para os alunos, para os professores fazerem isso, né? Então, o que é que ficou? Falem aí, por favor. Escrevam aí, né, no chat do YouTube. O que é que vocês acham que vocês ainda fazem de tudo que vocês fizeram, de tudo que a gente aprendeu? A gente fez tanto curso, né? A gente aprendeu a usar tanto recurso, a gente aprendeu a usar Kahoot, a gente aprendeu a usar Mentimeter, né? Que são as apresentações interativas, a gente aprendeu a usar jogos, games, a gente aprendeu a usar tanta coisa. O que é que sobrou disso? A gente pode dizer que a tecnologia, ou que a pandemia acabou nos dando oportunidade de evoluir, né, nesse período, né, em relação ao uso das tecnologias. Bom, quero dizer a vocês que, infelizmente, na minha universidade e especialmente no meu centro de educação, as pessoas defendem que a gente volte a tudo que estava antes, a tudo como era antes, porque eles se cansaram do virtual, se cansaram do remoto e agora eles só querem voltar ao que era antes. Olha aqui, Mainara falou que ainda usa jogos na matemática, que massa! E pós-graduação em geografia também ainda usa, com certeza, né? A Dalzija fala que os alunos acessam informações e o professor precisa ter conhecimento para saber mediar né, essa construção de conhecimento, né? Stephanie disse que acha que ainda usa o Google Classroom, né? Então, a gente vai, né? Olha aí, a Dalzi já disse que as TEDx ficaram nas suas aulas, que coisa boa, né? E tem que ficar, e a gente tem que refletir sobre como é que ficou, né? Como é que está ficando realmente o que é que ficou do hibridismo? O que é que ficou da tecnologia, não somente do hibridismo? O que é que ficou da metodologia ativa, né? Vou dar uma carreirinha aqui, que eu sei que está terminando o tempo, mas eu estou aproveitando que a gente já está conversando pelo o chat, tá certo? E aí, né, trazendo para vocês, mas afinal de contas, o que é transformação digital, né? O que é que a gente está chamando? Né? O professor Roberto Carlos dos Santos Pacheco e colaboradores, eles dizem que a expressão transformação digital ela foi utilizada pela primeira vez há 20 anos por Patel e McCartney, né? Em 2000. Então, no caso, 22 anos. Esse texto deles é de 2020. Então, e estava sempre associado ao processo de digitalização das coisas, né? Então, a gente tinha o papel e a gente digitalizava o papel. A gente tinha foto, mas hoje em dia a gente não tinha mais foto impressa, a gente tinha foto digital, né? Então, essa definição conceitual, né, vamos dizer assim, a primeira definição conceitual mesmo, ela foi proposta em 2004 por Eric Stolterman, né, e Anna Force. Para eles, a transformação digital pode ser entendida como as mudanças que a tecnologia digital causa ou influencia em todos os aspectos da vida humana. E aí o que eles estão falando é que não é somente a tecnologia, o recurso digital. Quando a gente fala na tecnologia digital, Manuel Castel já diz, não é quando ele fala em internet, né? Quando ele fala em conexão, não é só
a internet, né? Quando a gente fala em digital, não é só o celular, né? Não é só o computador, mas é o pensar digital, o pensar conectado. E cada vez mais eu, que estudo tecnologias, ando, né, nessa discussão de desconectar das tecnologias para conectar em si mesmo, né? Porque a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, a gente não pode ser escravo da tecnologia. E então, né, o professor Roberto, ele apresenta algumas dimensões dessa tecnologia, dessa transformação digital, vamos assim dizer, né? Olha aqui que massa, deixa eu ver os comentários de vocês, né? Graziela está dizendo que na rede municipal estamos ampliando o uso das tecnologias em sala de aula, que massa! O professor Márcio disse que a evolução foi fato, mas posso enaltecer o fator humano que estabelecemos naquele período. Hoje estamos presencialmente, mas de uma forma muito mais clara, muito mais humana e, claro, com as TEDIC, né? Então, é isso que eu falei, né? Da gente se conectar mais conosco mesmos, com as pessoas, né? Ao nosso redor, né? A Dalgisa reconhece, né? O recurso, a internet como um recurso primordial nas suas aulas, né? Graziela usa mais em sala de aula, né? Incentiva o uso do Google Classroom. Mainara está orientando a produção de podcasts e disponibilização nas plataformas. Que coisa massa, né, Walter? O AVA, é muito bom a gente saber, né, que a gente continuou a usar. Pronto, o professor Márcio, né, também integrou o QR Code. Eu estava vendo a palestra anterior do professor Tiago e ele falando sobre sobre os textos multimodais, sobre o planejamento com as tecnologias, né? Isso é importantíssimo, porque a gente tem que saber qual é o lugar exato da tecnologia nas nossas aulas, né? E para a aprendizagem dos nossos alunos. Então, quando a gente pensa numa transformação digital, né, a gente tem que pensar, segundo o professor Roberto, nessas dimensões. A dimensão tecnológica, claro, porque ela está baseada na aplicação das novas tecnologias digitais, como mídias sociais, dispositivos móveis, análise ou dispositivos incorporados, né? A realidade virtual, a realidade aumentada, que o professor Tiago falou anteriormente, né? O QR Code. Mas a gente também tem que focar na dimensão organizacional, né? A gente tem que ter uma visão baseada na mudança de processos organizacionais, a gente tem que passar de uma gestão burocratizada, né, para uma criação de novo modelo de negócio, de novo modelo de organização, de institucionalização, né? A dimensão social, que é a visão baseada no impacto da disrupção em todos os aspectos da vida humana, né, dessas tecnologias no nosso dia a dia, como, por exemplo, para uma empresa, para a escola, como melhorar a experiência do cliente. Então a gente ouve muito falar, né, no UX, né, que é a experiência do usuário, muito desenvolvimento de trabalhos com essa preocupação da experiência, né, que a gente vai ter, e não somente no produto que a gente tem. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo bem né, presente no dia a dia da gente, que a gente escuta muito falar, o Airbnb, né, que você aluga casas ou apartamentos ou fazendas, o que você imaginar tem para alugar no Airbnb, mas, na verdade, né, você aluga, mas o que eles estão oferecendo para você é a experiência daquela localização, né, a experiência daquele espaço, daquele período que você vai, né, passar ali. Então, como é que isso impacta também na educação? Como que a gente vê essa perspectiva dessas dimensões, né, a tecnológica, organizacional e social na escola, na universidade, né? Como que a gente
Então, para dizer a vocês, eu estou começando, né, a estudar essas questões sobre transformação digital, né, sobre metaverso. A gente fez uma palestra bem legal com o professor, com a jornalista Rita Vu e Edgar Andrade aqui em Recife, justamente discutindo sobre o uso do metaverso na educação, né? E isso tudo impacta a nossa forma de ensinar e de aprender, né? Então, no que tange à transformação digital na educação superior, por exemplo, que é o foco do meu estudo, né? Segundo dos Santos, independentemente do enfoque da estratégia que uma universidade adote em seu modelo de educação digital, o projeto não é unicamente tecnológico e exclusivo à eficácia imediata. Então, não adianta a instituição, e aí, nesse caso, seja escola de educação básica, seja instituição superior, seja instituição privada, pública, né? Não é somente pensar que enxertando, né, recursos tecnológicos nos espaços organizacionais, nos espaços da sala de aula, nos espaços da gestão, que você vai fazer, né, que você vai provocar essa transformação digital. Especialmente para as instituições educacionais, e no caso aqui a educação superior, a gente deve incluir a análise crítica do impacto da transformação digital e o risco da exclusão social e descumprimento de compromisso com o desenvolvimento sustentável, porque as universidades têm como missão o desenvolvimento daquela sociedade. Por isso que a gente trabalha com a perspectiva da extensão, por isso que a gente trabalha com a perspectiva da pesquisa, né? Para a gente poder crescer junto com a comunidade. E aí a instituição ela não pode, a pretexto de se tornar mais moderna, né? Se transformar num espaço de exclusão para as pessoas que precisam, né, estar e que conquistaram o espaço da educação superior. Então, é importante a gente discutir sobre as desigualdades da sociedade digital, né? A ampliação da brecha digital. Então, a gente percebeu claramente durante a pandemia o quanto é distante, né, as pessoas que possuem acesso, que possuem competências cognitivas e comunicacionais para o uso das tecnologias, e aqueles que não têm acesso às tecnologias, à conexão, a uma educação de qualidade que tenha a capacidade de educá-los, né, dessa forma. A desigualdade entre as organizações, então a gente percebe claramente como algumas instituições tiveram mais condições de trabalhar na pandemia do que outras, né? Os perfis socioeconômicos bastante diferenciados entre os países, inclusive. Então, essa desigualdade na sociedade digital, ela não a gente tem que pensar ela não somente do ponto de vista micro, né? A minha instituição, ela vai ser uma instituição inclusiva e tal, mas a gente também tem que pensar isso do ponto de vista macro, que a gente percebe, e mais uma vez, durante a pandemia, a gente percebeu mais claramente como algumas sociedades estão tão deslocadas, né? Estão tão carentes, que como a gente viu a questão da distribuição das vacinas. Então, enquanto os Estados Unidos já estavam com quase 80% de sua população vacinada, o continente africano ainda tinha 3, 4, 5% da sua população vacinada.
E a gente tem que perceber que não somente a pandemia do coronavírus, né, mas outros aspectos do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos vai ser assim daqui por diante. Se um continente, um país, ele tiver muito deslocado do restante, isso vai comprometer toda a humanidade, né? Então, é preciso que a gente perceba essas desigualdades e que a gente lute contra essas desigualdades, né? O professor Carlos, ele discute também a questão da educação digital, né? Ele denomina a educação digital modo 1 como aquela que procura atender a demanda da sociedade digital por novos modelos de ensino e aprendizagem, e a educação digital como as próprias iniciativas da transformação digital da própria comunidade. Então, o que acontece? As escolas e as instituições, em geral, é que definem o currículo da escola, né? O currículo das formações. Mas a educação digital do modo 2, que ele fala nesses dois modos, né? O modo 2, elas vão ser... os currículos vão ser demandados pela própria sociedade, pelas próprias pessoas. As pessoas é quem vão definir que conteúdos elas querem, né, que tenha na escola. Então, ele vai falar que nesse modo 1 a gente tem a educação 5.1, que é presencial, baseada em conteúdos, né, com aulas presenciais, leituras que visam a memorização. A 2.0, que é a presencial e prática, que já está baseada mais nos materiais didáticos, os alunos dividem experiências com os colegas, mas o ensino continua na sala de aula. A 3.0, que já é uma educação mais híbrida, né? Entra aí a questão da educação à distância, com inserção de múltiplos recursos digitais. A 4.0, que aí já é uma educação digital, né? Que é uma educação geradora de inovação contínua, com aprendizado por competências, não mais por conteúdos. Entra a discussão das estratégias ativas, e a educação para a transformação digital, que é a 5.0, que é uma educação ubíqua, contínua, plenamente integrada com atividades extraclasse, com atividades práticas, vivenciadas e experienciais que lhes permitam saber fazer associadas ao saber ser, né? Eu estou vendo que a gente está nos 10 últimos minutos, mas eu já estou concluindo também, dizendo que a gente tem muitos desafios, né? Como eu disse a vocês, a gente está começando essa discussão sobre transformação digital e a gente tem muitos desafios. A gente tem toda uma discussão sobre as mudanças curriculares, né? Porque os currículos de formação de professores são currículos muito engessados e, na maioria das vezes, para você mudar um currículo, né? Você renovar um projeto político-pedagógico de uma formação de professor, você passa anos, né, para poder mudar esse projeto e para poder ser aprovado e etc. A formação dos professores, que a gente tem que repensar, né? Não somente a formação inicial, como a formação continuada, visto que a gente vive num mundo, né, em que a educação ao longo da vida é a prioridade. A gente tem que repensar bastante as questões das estruturas físicas e digitais, não somente das instituições, como também das pessoas, como que a gente pode desenvolver programas, políticas públicas de inclusão digital, para que essas pessoas tenham acesso a esses recursos, a conexão de qualidade, repensar a relação da escola, a universidade com o mundo e outras instituições, e pensar numa governança organizacional que tenha, né, que rompa com essa organização burocratizada, fechada, né, amarrada, em que a gente não tem, né, possibilidades de ampliação. E, por fim, e sempre, né, pensar nas pessoas. Como eu disse antes, pensar sempre em conectar as pessoas. Pensar sempre em se conectar consigo mesmo. E que a tecnologia ela continue a ser
um espaço, um meio, né, em que a gente possa se aproximar das pessoas, que a gente possa aprender mais e melhor, que a gente possa produzir com qualidade, que a gente possa ser o protagonista da nossa emancipação, da nossa vida, em todos os aspectos profissionais, sociais, pessoais, né? Então, gente, era mais ou menos esse recado, e deixa eu voltar lá para ver as mensagens de vocês, né? A Mainara disse que usa a sala de inovação da escola uma vez por semana. Que massa, Mainara! O que é que tem nessa sala de inovação, né? Eu queria saber como é que ela está organizada, por que ela é chamada de sala de inovação, o que é que ela tem de diferente, né? A gente tinha aqui uma sala conceito, né, Stephanie, que era uma sala com as mesas que se encaixavam, se soltavam, e não tinha mais nada além de um data show interativo que ninguém sabia usar, né? Então, eu acho que é importante a gente, né, começar essa discussão. Eu estou muito feliz de começá-la aqui junto com vocês. E eu espero que no próximo ano, que no próximo, né, simpósio, eu tenha experiências e maiores resultados para vocês. Luciana, desculpa, mas eu estava aqui. De forma alguma, professora. Fique à vontade, a senhora ainda tem tempo, fique à vontade. Ai, que bom. Pois então vou. Eu estou aqui encantada, né? Encantada, suspeita. O pedagogo é uma coisa suspeita para falar. Eu também estou encantada com esse tema. A minha pesquisa é sobre a transformação digital nas universidades públicas, né? Esses próximos meses, novembro, dezembro, janeiro, eu vou estar lá com o professor Júlio Cabeiro, em Sevilha, na Espanha, na Universidade de Sevilha, estudando para aprofundar essa discussão sobre transformação digital e aí, né, fazer a pesquisa sobre como é que está sendo essa transformação digital nas universidades públicas, né? Que é importante a gente saber como isso se processa, né? Saber como é que isso acontece. Tenho visto nos meus estudos, né, sobre a literatura, que muitos estudos fazem a pesquisa sobre a transformação digital na gestão, né, na organização institucional, nos sistemas, né, de acadêmicos das instituições, e quando é que essa transformação digital vai chegar na sala de aula? O que é preciso para ela chegar na sala de aula? Né? Será que é importante a gente fazer essa transformação digital realmente na sala de aula? Né? Então, essas são as minhas dúvidas, as minhas inquietações. Fico muito feliz que vocês também, né, se inquietaram com a discussão e que a gente pode, né, compartilhar as nossas inquietações, as nossas pesquisas e os nossos, né, e os nossos resultados também, né? É isso aí, Luciana. Professora, o Jaldemir, ele coloca que os governantes foram insensíveis e fizeram a escolha pelo nivelamento por baixo, além de não se ter pacto verdadeiro com uma educação de qualidade, e que a escola pública no Brasil, ela continua agonizando. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente qual é o nosso papel aí nesse contexto, porque essa última tela que a senhora apresentou me deixou bem claro que nós temos uma missão, e que nessa missão, nós precisamos ser protagonistas. Isso. Inclusive, foi a sua fala. E aí, nesse contexto aí dos governantes, eu acho interessante a senhora dar, assim, só uma colocaçãozinha para a gente, por favor. Sim, Luciana, claro. Veja, Jaldemir e Luciana, né? A gente tem a gente vinha... Eu digo que a gente vinha numa ascendência de programas de inclusão digital, né? Eu lembro que em 2002, 2003, a gente teve vários programas de inclusão digital
para as escolas públicas, como um computador por aluno, como a cidades digitais, né? E eu participava desse trabalho nas formações. E claro que a gente tinha as dificuldades, como eu disse a vocês, né? A gente tinha uma grande dificuldade com a conexão das escolas, porque foi um convênio em que o Ministério da Educação fornecia os computadores e a formação dos professores, e os governos estaduais e municipais forneciam a infraestrutura para que isso acontecesse. Então, a gente chegava, às vezes, em escolas em que era uma sala toda gradeada e em cima era uma telha de alumínio, né? Então, um dia a gestora da escola chegou na escola e foi abrir lá a sala com todos os cadeados, e quando abriu, vários equipamentos tinham sido roubados, porque os ladrões tinham entrado pela telha, né? Pelo telhado. A gente tinha situações em que os estudantes na praça tinham uma internet legal, porque tinha o projeto da cidade digital, mas na escola a internet era péssima, porque era fornecida pelo município ou pelo estado, e então era meia boca, né? Que o secretário de Educação uma vez chegou para mim e disse: você só está vendo a parte vazia do copo, né? Mas a parte vazia do copo, né, não está matando a sede, né, dos meninos, porque não tem, a internet é muito baixa. Então a gente percebe que há necessidade de a gente ter políticas públicas realmente. A gente tem projetos, programas e assim, e não tem mais, né? A gente teve a nossa educação nos últimos 3 anos, 4 anos, de certa forma, e vilipendiada, né? A gente teve uma extorsão das condições, dos financiamentos, né? Que seriam para a educação e para a saúde, terríveis no Brasil, né? Então, a escola pública ela agoniza cada vez mais, porque a gente precisa pensar em políticas públicas para que a gente não tenha somente projetos. Tem até um artigo que eu discuto isso, que a gente tem vários projetos, mas eles não se articulam entre si. E aí a gente não tem uma política de inclusão digital no país. A gente precisa lutar por isso, a gente precisa ter uma categoria forte novamente. A gente tem uma categoria destroçada, uma categoria que está totalmente solta, né? Sem um rumo conjunto. Cada rede, cada escola, né? Os professores andam separados. Então, a gente não tem um programa, vamos dizer assim, articulado também de categoria profissional, em que os professores ditem realmente quais são as condições necessárias para essa transformação digital, né? Isso mesmo, Stephanie, não basta somente utilizar e acessar, a gente precisa participar. A Jaldemir está falando que o governo geral não implementou as últimas leis aprovadas, né? Realmente, às vezes, sim, existe lei, mas a lei não é cumprida, realmente, né? E a gente precisa ser o inspetor, né? A gente precisa estar atrás, né, dessas. Como a gente já disse no começo, a gente precisa ser o protagonista dessas mudanças. A gente não pode somente esperar que essas mudanças elas venham por si só, elas sejam enviadas de cima para baixo, né? E a gente aceite somente as migalhas que eles querem, ou que eles querem nos dar para nos enganar. A gente precisa realmente
mudar essa perspectiva de atuação enquanto categoria, deixar de ser uma categoria desfragmentada, aliás, fragmentada, uma categoria fragmentada e fraca, e voltar a ser uma categoria forte, com status, né, de pessoas que mudam o país. Como Paulo Freire diz, né, a educação não muda as pessoas, ou, aliás, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. Então, nós temos todas as condições intelectuais, né? Temos que ter competências técnicas, pedagógicas, mas principalmente competências políticas para saber lidar com essas situações e para poder lutar pela melhoria da educação dos nossos alunos, dos nossos filhos e a nossa, né? Eu acho que é o que eu posso te dizer, Jaldemir. Isso, Luciana, somos agentes de mudança, dessa mudança, perfeitamente. Professora, muito obrigada. Nos engrandeceu, eu tenho certeza que foi muito reflexivo para todos nós, que nós hoje estamos assim com uma perspectiva, acredito que até diferenciada, por enxergar que esses desafios, eles estão aí sim, mas que eles têm como, muito humildemente, com aquilo que nós possuímos, com o pouco que possuímos, que já é muito face ao cenário que vivemos, fazer a diferença, né? Isso. Eu acho que perpassa por isso. Muito obrigada. Em nome do pessoal do congresso, do simpósio, do evento, nós agradecemos a sua brilhante apresentação e quero lhe dizer que, particularmente, vou refletir muito sobre várias coisas que a senhora nos trouxe hoje, nos brindou hoje. Eu que agradeço todo o carinho de vocês, o convite, né, de estar aqui, e é para mim uma grande honra, é uma grande alegria estar com vocês nesse evento. Obrigada, Luciana, por sua Muito obrigada.